Então, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma mensagem. E hoje a mensagem é sobre os desertos. Eu quero falar sobre os desertos que passamos em nossas vidas, tá bom? A necessidade deles, a utilidade deles e qual deve ser a nossa atitude em relação aos desertos da nossa vida. Pessoal, se a gente abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 39, e Gênesis é um livro maravilhoso, nós vemos que José vai ser preso por ter sido fiel a Deus e fiel ao faraó. Você conhece a história, né? E ele está lá preso por não ter feito nada de errado, pelo contrário, né? Por ter sido fiel. E ele interpreta dois sonhos do padeiro, do copeiro, né? E fica lá, esperando que aquilo ali, como ele era inocente, como ele não tinha culpa, ele espera então que alguma coisa vai passar e ele vai ser libertado, podemos dizer, daquele deserto que ele tinha entrado, aquela cela, né? Aquela prisão. Termina a história aí da interpretação dos sonhos e começa Gênesis capítulo 41. Olha que interessante como a Bíblia detalha cada coisa aqui. Gênesis 41, 1 diz assim, pessoal: E aconteceu que, preste atenção, ao final de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava ao pé junto ao rio. Pessoal, a Bíblia faz questão de pôr esse ao final de 2 anos inteiros. E no hebraico, 2 anos inteiros, sabe o que quer dizer? Quer dizer assim, 2 anos inteiros. Pra gente é tão fácil ler um texto desse. Agora você já imaginou o que passou na cabeça de José nestes benditos 2 anos inteiros, preso numa cela, por ter sido fiel a Deus, por ter sido fiel ao seu patrão, ao faraó? Pessoal, eu fiquei pensando nesse texto, eu fiquei pensando que 2 anos são 2 anos realmente. Eu fiquei pensando em José. José não tinha um celular para receber mensagens assim, confia nele, né? Ou stickers dizendo Deus está no controle. Ele não tinha nada disso. O que José tinha era a sua cela, a sua fidelidade a Deus, que ele havia sido fiel, e as suas lembranças, aí tinha muitos momentos bons. Eu tenho certeza que ele lembrava dos momentos da sua infância, do seu pai que gostava muito dele, da sua mãe, mas também imagine aquelas memórias dos irmãos dele vendendo ele, colocando ele dentro de um poço, tramando para matar ele. Ao fim ele é vendido. Meu Deus, quando a gente pensa num deserto como esse homem passou aqui, a gente fica pensando, puxa vida, como é difícil, né, passar por desertos, mas de certa forma é um consolo para nós saber que não somos os únicos. Mais pessoas passaram por isso, e que lições a gente pode aprender dos desertos quando Deus coloca na nossa vida. Então, pessoal, a primeira lição que aprendemos quando a gente está passando por deserto é que muitas vezes o deserto não é pecado que você tenha cometido na sua vida, porque esse sentimento de culpa é a primeira coisa que a gente tem que se libertar quando a gente está no deserto, tá bom? Porque a gente vê na história de José, na história de Jó, na história de Jesus, são pessoas que enfrentaram desertos literais, mas nenhum tinha cometido pecado, tá? Então, tira da tua cabeça, se você está passando por um deserto, tira da tua cabeça esse sentimento de culpa, porque às vezes impede você aprender a lição que Deus quer dar. Claro, se você cometeu um monte de porcaria na sua vida e está pagando as consequências disso e consequentemente está num deserto, avalia, né? Porque, vamos ser bem sinceros, nós somos livres para a gente fazer o que a gente quer, mas a gente é escravo das consequências do que a gente faz. Isso daí é uma coisa óbvia, tá bom? Deus perdoa o pecado, mas a consequência dele você vai ter que carregar. Então é uma questão de responsabilidade, até porque a gente precisa ser responsável por aquilo que a gente faz. Mas muitas vezes passaremos por deserto
Porque Deus quer provar o nosso coração, porque Deus quer nos preparar para algo melhor, tá? Ou porque Deus quer que a gente reavalie muitas coisas. Então olha só, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Olha o que Deus fala aqui a respeito do deserto agora do povo de Israel, o porquê desse deserto. Deuteronômio 8, 2, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor Deus os disciplina. Então Deus quando Ele liberta o povo de Israel do Egito, Ele leva para o deserto, e aqui Ele diz o porquê desse deserto no povo de Israel. Então a primeira lição, pessoal, é que no deserto nós somos provados. Nós somos provados no deserto. Então, nos desertos da nossa vida, do nosso coração, nossa fé é posta à prova. Porque ter fé em momentos onde está tudo bem, onde a gente tem saúde, onde a nossa família está bem, onde o dinheiro está entrando, pessoal, não é muito difícil ter fé assim. Uma fé assim é fácil, tá? Agora, quando vem as dificuldades, quando vem uma doença, quando a gente ora e a nossa oração não passa do teto, literalmente, né? Que a gente não é só o sentimento, mas parece que tu está orando, a coisa está batendo e volta com, sei lá. Aí que a gente pode ver realmente como é que está o nosso coração, como é que está a nossa confiança, como é que está a nossa fé em Deus. E pessoal, é difícil. Eu vou dizer para vocês, se você pensa que vai ser fácil, não é, porque é muito difícil. Eu tenho certeza que você que já passou, que está passando, sabe do que eu estou dizendo. Então eu prefiro entender os desertos como ressonâncias magnéticas ou como radiografias que mostram como é que está o interior do nosso ser, o interior do nosso coração, o interior das nossas intenções, a nossa fé realmente. Agora, outra coisa, se a gente pensa que o deserto é uma provação onde a gente é diagnosticado, ou seja, a gente tem que entender que isso tem um propósito bom, porque nenhum médico inteligente vai pedir uma ressonância, uma radiografia simplesmente para ficar olhando e não fazer nada. Se está pedindo uma prova, se está pedindo alguma confirmação de como é que está o nosso interior, é porque esse médico quer fazer alguma coisa boa, quer nos curar. Então eu vejo que os desertos, tá? Os desertos servem para curar coisas na nossa vida, para trabalhar na nossa fé, para trabalhar nas nossas motivações. É como se Deus estivesse nos colocando numa ressonância magnética espiritual, emocional, para ver aonde eu preciso trabalhar para abençoar fulano de tal. Porque quando a gente vê a história de José, a gente vê que toda essa provação de 2 anos que foi fortíssima para ele, não foi em vão. Quando a gente vê o fim da história, a gente vê que Deus ali estava preparando um homem que salvaria o povo do Egito da fome e o mundo inteiro também. Deus precisava de um homem, só que ele precisava de um homem curado emocionalmente, espiritualmente. Ele precisava trabalhar na vida de um homem para ser uma bênção para os outros. E é por isso que ele deixa José lá, não era em vão. O povo de Israel seria uma nação que deveria ser luz para todas as outras, deveria trazer a salvação para todas as outras, deveria mudar completamente a forma de o mundo ver como é que o povo se relaciona. O povo de Israel tinha uma tarefa maravilhosa, incrível, infelizmente falharam, mas o deserto servia assim para Deus trabalhar nesse povo, para que eles fossem uma nação luz. Então também tinha um propósito no povo de Israel. E quando a gente vê Jesus no deserto, 40 dias no deserto, literalmente
sofrendo tudo que foi tentações e consequências, é porque Deus estava preparando Jesus para um destino eterno, para salvar a humanidade. Então, a gente vê assim que desertos eles são necessários, mas eles não são sem propósitos. É como se Deus estivesse fazendo uma radiografia, uma ressonância da tua alma, do teu coração, do teu espírito, para trabalhar onde precisa ser trabalhado, para te colocar em outro degrau, em outro patamar, em alguma coisa que você vai ser de benefício para outros. Então, pessoal, uma coisa que a gente pode aprender aqui é jamais, outra lição aqui, jamais tomem decisões no calor do deserto, vamos dizer assim, na secura do deserto. Estou falando de pessoas que quando a coisa começa a ir mal, quando começa a ir tudo mal, já querem, sei lá, espernear, gritar, pular, e querem se separar, querem trocar de emprego, querem fazer coisa errada. Então, já que não, para com isso, confia, creia. Não toma decisões no calor do deserto, decisões que afetarão todo o seu futuro, porque não é uma boa hora para tomar decisões. Você está no calor do deserto, então calma, ora, espere. Eu sei que é difícil, eu sou uma pessoa completamente, meu Deus do céu, quem me conhece sabe que eu não consigo parar, e para mim é muito difícil, porque eu quero espernear, mas eu digo, não adianta, quanto mais se esperneia, pior fica. Então calma, tá? Até porque quando tu está fazendo uma radiografia, uma ressonância, o que tem que fazer? Ficar bem quietinho, quanto mais quietinho tu ficar, melhor. Claro, se o deserto que tu está passando é consequência de algum pecado que tu fez, reavalia a tua vida, larga isso, até porque tu nunca vai sair disso e tu vai ficar patinando como o povo de Israel ficou, que era para demorar 4 meses, o deserto demorou 40 anos, por causa de murmuração, reclamação e não querer trabalhar na sua vida. Então tem tudo isso. Agora, decisões importantes ou decisões que você vai ter que fazer coisa errada para poder sair, cuidado, que é no deserto que a gente é tentado, tá bom? Porque Jesus foi tentado no deserto. Então não toma decisões assim, espera, calma, eu sei que é difícil, mas tenha paciência, aguarde no Senhor. Até porque, olha só, a segunda lição é essa daqui, ó. Versículo 3 de Deuteronômio 8. Assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Qual é a segunda lição aqui, pessoal? É que no deserto, Deus está conosco. Deus está conosco. Naquela cela de prisão, Deus estava com José. Nos 40 anos do deserto, Deus estava com o povo de Israel sustentando. E com Jesus, certamente, Deus estava. E assim como está com você. Eu, fazendo essa mensagem, me lembrei daquele quadro famoso que eu via em muitas casas antigamente. Hoje eu não sei, faz tempo que eu não vejo, mas aquele quadro que talvez você conheça, que diz assim, ó, Pegadas na Areia. Era um texto bem simples, né? Na época era muito comum a gente citar, mas tinha uma verdade profunda e maravilhosa. Era a história de um homem imaginário, né? Que ele olhava para trás e via todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da sua vida ele via sempre quatro passos, né? 2 pegadas, ou seja, 4 pegadas eram 4 passos, ou seja, 2 pessoas caminhando juntas, e ele identifica aquela outra pessoa como Deus. E aí ele olha e vê que nos momentos tristes ou mais difíceis da sua vida, nos desertos, ele via somente uma pegada. E aí ele fala para Deus, Deus, não está certo, por que nos momentos mais difíceis da minha vida tu me abandonou? Né? E aquele quadro terminava, aquela lição terminava de uma forma maravilhosa que dizia, Deus falando para ele, meu filho, eu não te abandonei, só que nos momentos mais difíceis da tua vida, nos desertos eu te carreguei no colo. Era um texto, eu não sei nem quem é o autor desse texto, mas tem uma verdade maravilhosa, profunda e baseada na Bíblia, baseada quando a gente vê um texto como este de Deuteronômio. Ou seja, nos momentos mais difíceis dos desertos, é ali que Deus está contigo. Então, tenha fé, tenha paciência, calma, espera,
tá? Porque assim como momentos bons não são eternos, desertos também não são. A ressonância, a radiografia pode durar um tempo, mas ela não é eterna. Ela tem um propósito, e o propósito é para que o médico possa olhar e depois fazer um tratamento para a tua vida, para a minha vida e para todos aqueles que querem seguir crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E para terminar, o Salmo 27, que eu acho maravilhoso, que diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Pessoal, que fé maravilhosa, que confiança maravilhosa no amor de Deus que Davi tinha. Ou seja, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. E eu lendo esse texto aqui, eu me lembrei também algo que para nós como família foi muito marcante. Quando a Lu fez, ela tinha que fazer 5 cirurgias, renite, tudo, tirar um monte de coisa. Eram 5 cirurgias na garganta, em toda parte aqui da cara. Era a primeira vez, ela tinha lá os seus 12 anos por aí, e ela ia ter que tomar uma anestesia geral, né? E todo mundo disse que ia ser uma coisa simples, fácil, mas ia durar 3 horas. Era uma cirurgia onde ela ficaria completamente sedada. E eu, como uma pessoa muito preocupada, né, e ainda fui ver uma reportagem de uma moça que na anestesia tomou um choque anafilático, porque ela não tinha alergia a esse tipo de anestesia e ficou com sequelas graves pro resto da sua vida. E ela fez isso quando ela era mocinha também. E eu vi isso antes ainda para ajudar. Ainda cheguei para o anestesista: vocês fizeram todos os exames nela para ver se ela... Não, isso daí não dá nada. Ele falou: nunca deu problema aqui. Pensa no que eu fiquei pensando. Eu sei que a Lu entrou para aquela cirurgia que ia durar 3 horas, era de manhã. E eu me lembro que a gente saiu, eu e a Elaine, para tomar um café, porque a gente tinha que esperar aquela cirurgia. E pessoal, que café sem graça, que café amargo. A gente não conseguia falar. Era interessante que a gente ficava se olhando e não tem assunto, porque parece que para tudo e tu fica só pensando na tua filha, né? Tu fica só pensando nela, ali para tudo. Então eu fiquei pensando isso, porque eu penso assim: quando a gente está no deserto, eu tenho certeza que assim como um pai e uma mãe que amam a sua filha, e aqui diz que Deus ama muito mais que um pai e a mãe, Ele tá pensando em ti, Ele está focado em ti, e Ele sabe que se tu está passando por esse deserto é porque alguma coisa boa, os pensamentos dele são sempre pensamentos bons. Então confia nele, espera nele, descansa nele, porque, como diz o salmista aqui: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Assim, meus amados, se você está passando por um deserto, fica firme, segue confiando no Senhor e pense que homens e mulheres de Deus suportaram também desertos e saíram vitoriosos. Deus está no controle e desertos não são eternos. Que Deus abençoe a todos vocês e um bom fim de semana.